Nós temos que mudar esta ideia de que quando trabalhamos estamos a fazer favor para alguém. Temos que mudar esta ideia de que quando trabalhamos estamos a cumprir uma missão de alguém que nos empregou. Portanto, nós temos que mudar este conceito da empregabilidade, temos que nos posicionar de uma forma diferente, de uma forma radicalmente diferente, onde quando tu tens um trabalho, tens um emprego, começa a olhar para aquele emprego como a tua entrada, a tua oportunidade para aquilo que tu queres alcançar daqui a 5 anos. Portanto, não olhe aquilo como um sítio onde eu quero ir agradar o meu empregador, onde eu quero ir agradar, onde eu só estou a fazer para receber salário. O salário, que seja o benefício, um dos benefícios que tu tens, para tu dizeres que eu vou fazer alguma coisa com este dinheiro para sustentar a minha família, para me sustentar a mim própria, aqueles que não têm família, portanto, para crescer. Mas não seja o salário a razão que te tira da cama todos os dias para ir trabalhar. E eu não quero dizer que o salário não é importante. O salário é importante, é por isso que tu estás a trabalhar para alguém. Mas o que eu quero dizer é que usa este trabalho, usa esta oportunidade para dizer que, ok, eu aqui o que eu tenho? Eu tenho aqui um espaço onde eu posso roubar o feitiço do branco. É o único sítio onde é aceitável roubar. Portanto, o que eu estou a tentar dizer, o que estás a roubar? Estás a roubar conhecimento, estás a roubar aprendizado, estás a roubar a saber fazer. Tu estás a ir roubar de cada colega que está contigo ao seu lado. Aquilo que tu não sabes fazer, que o colega sabe fazer, aprenda a fazer. Aquilo que tu não sabes fazer, que o teu chefe sabe fazer, aprenda a fazer. Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo da TTV. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. E nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, Frejocia Show, onde podem participar do nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje. De hoje nós recebemos três grandes homens de Deus. Recebemos o apóstolo Pedro Dias, recebemos o profeta Carlos Simões, também recebemos o líder religioso Romão Lee, que vai nos ajudar a dialogar em torno do tema de hoje, que é a política e a Bíblia. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o apóstolo Dias. Apóstolo, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo da TTV. Se tiver um ponto prévio, este momento de apresentar o seu ponto prévio. Muito obrigado, Massango. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos os internautas e cumprimentar a família, a Igreja Intercessora Vida em Cristo. O meu ponto prévio está relacionado com a forma como se banaliza a Bíblia Sagrada. Ela é banalizada, é considerada um documento que foi adulterado, é uma tradução, não sei, essas coisas todas. E que eles têm um documento sagrado que vem da fonte, que é a fonte. Só que eu fui avaliando, o Espírito Santo me disse o seguinte, de que a mentira também tem fonte. Sim. Agora, o importante aqui, sim, o que traz a Bíblia é verdadeiro ou não? Por que nós chamamos a Bíblia que é sagrada? Nós chamamos a Bíblia sagrada porque o que ela contém são verdades que podem ser comprovadas. Há profecias que foram cumpridas e, por outro lado, a Bíblia, ela limpa e purifica. Por isso ela é sagrada. Por isso que nós chamamos sagrada. Não é atribuirmos um nome ao livro, mas o que o livro faz. Quando nós somos expostos, o que ele faz? Ele lava, ele limpa. E há muitos testemunhos. Um deles sou eu. Sou testemunha disto. Era isto que queria esclarecer
continuamos a acreditar na Bíblia. Não é preciso... Qualquer ensino bíblico que foi traduzido, que ela se sai da fonte verdadeira, ela é verdade, continua sendo verdade. Porque a essência da Bíblia é verdade e ela transforma. Nós temos experiências com relação ao impacto da Bíblia no mundo. O impacto da Bíblia no mundo traz homens que perdoam, homens que não se preocupam em criticar ou perseguir outras religiões. Então, isto é o fruto desta Bíblia. Ela consegue coabitar com as pessoas das outras crenças em todo o mundo. Isso está provado. Mas há livros que fazem com que os homens sejam cruéis contra outras religiões. Perseguem outras religiões. Isso temos visto. Agora, entre esses dois, qual é a verdade? É aquela que cria crueldade, que cria homens-bomba, que cria esses conflitos todos, guerras, terrorismo, que anda a matar os outros cristãos, os outros das outras religiões. Então, vamos ver bem isto. Então, era isso que eu queria que aqui tivéssemos reflexão. Cuidado com os anticristos. Obrigado, apóstolo Pedro Dias. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos aqui muitos comentários da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Passo agora para o profeta Carlos Simões. Profeta, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo da TTV. Se tiver um ponto prévio, é este momento de apresentar. Muito obrigado. Paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Onde o passado não chegou ao fim, o futuro não começa. Eu sou o profeta Carlos, sintam-se todos por mim saudados. Quero agradecer pelo convite, quero agradecer por estar aqui mais um dia. A todos que estão lá em casa a nos assistir, saudar aqui aos colegas do painel, a Cima Sanco, a toda a equipe da TTV. Dizer que estamos gratos, estamos felizes. Só poderia eu acrescentar um pouco as palavras que o apóstolo esteve aqui a falar, que as pessoas precisam ter noção que quando Deus criou o mundo, acredita-se que a língua que Deus usou foi o aramaico, como a primeira língua existente, e os profetas acreditaram, e até hoje acredita-se que foi a língua que Deus usou para dizer haja luz, o aramaico. Então, depois do aramaico, existiu outra língua de aramaico para o hebraico, e cada vez que as línguas existiam, uma coisa e outra sofria mudança, não de modo a diminuir alguma coisa, mas de modo a levar a percepção para outras línguas. Então, de aramaico para hebraico, de hebraico para latim, temos grego, e hoje temos várias línguas, temos muitas línguas a nível do mundo. Então, é importante com que o Evangelho chegue para todos. E para que o Evangelho chegue para todos, é necessário que a Bíblia, as Escrituras, sejam interpretadas segundo a língua. Isso não tem a ver com adulterar, diminuir ou tirar alguma coisa. É só uma questão de percepção. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado, profeta Carlos. Líder Romão Li, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar. Muito obrigado, Massango, obrigado também à TTV. Também antes de cumprimentar a todos os internautas e a todos aqueles que nos acompanham. E também vou me subsidiar em torno daquilo que foi aqui observado sobre a importância e a veracidade da Bíblia Sagrada. Também não vou tão distante para confirmar isso, que a Bíblia é um livro real, é um livro absoluto e que não deve ser adulterado. Tudo bem que no decurso do tempo o traidor foi nos traindo, removendo isto, removendo aquilo, ou talvez traduzindo a maneira deles, isto mais aquilo, e hoje acabamos tendo dificuldade de interpretação em alguns versículos por causa disso, e é também por essa razão que acabamos aqui digladiando em algum momento para poder interpretar algumas cláusulas que estão na Bíblia Sagrada. Aliás, se me permitem,
eu também gostaria mesmo de subsidiar um ponto muito importante sobre um versículo que gera discussão de Paulo, que recomenda a Timóteo sobre beber um bocadinho de vinho, que é um dos versos que tem causado muita polêmica e tem trazido aqui discussões sobre alcoolismo. Na verdade, aquele versículo é um versículo que já está muito bem esclarecido, porque Paulo diz que Timóteo tinha que usar um pouco de vinho, mas ele havia purificação, porque o vinho era, no tempo atrás, usavam como certeza nos dias de hoje, passa publicidade. E sendo que o vinho ele era usado para purificar a água, então Timóteo, quando ele recomenda a Paulo, diz que ele deveria usar o vinho para purificar essa água, para que ele pudesse beber, porque ele tinha problema de estômago. Então, aliás, isso é algo mesmo muito antigo. Desde os tempos atrás lá, eles sempre voltaram muito nisso. Talvez aquela geração passada deve a sua saúde, a sua vida ao vinho, porque eles purificavam. Então, há que também compreender que o termo vinho ele é oinos também para o grego, e é dúbio. Então, é um versículo que também tem gerado muitos conflitos. Não é exatamente porque Paulo queria que Timóteo se embebedasse, não. Era para que Paulo usasse o vinho como um purificador de água, para que pudesse sanar, ou seja, para que pudesse purificar a água que Timóteo tinha que beber. E hoje em dia também nós usamos muita coisa para purificar a água. Então, aquele versículo é mais ou menos isso. Não é nos pontos que eu queria aqui subsidiar. Obrigado, líder. Obrigado, profeta. Obrigado, apóstolo. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nós muito obrigado. Temos aqui o pastor Demir Sitoy, que neste exato momento se encontra na África do Sul, mas está conectado ao nosso programa. Pastor, que Deus abençoe a sua missão. Temos aqui o comentário da Ana Simone. Boa tarde aqui em casa. Boa tarde, Massango, homens de Deus. Estou ligado a partir de Baguanin. Dizer que Ana Simone, desde que começou o problema de internet, anda muito sumida no programa. Hoje é o primeiro dia. Tem muitas faltas aqui, Ana Simone. Temos aqui outro comentário do San Marcos, ligado Romão Lee. Temos aqui um outro comentário do Teles. Sim, muito obrigado. Vai passar. Temos aqui um outro comentário do Arthur. Boa tarde, Arthur. Fox, ligado. Xavier, boa tarde, mano. Nina, boa tarde. Nelson Brito, Mano Massango, onde está o Mestre das Revelações? Esta semana estará aqui em Maputo. Neste exato momento se encontra em Chimoio. Temos aqui o comentário da Lola. Boa tarde, Massango, ligada a partir de Machaquene B. Nosso muito obrigado. Domingos, ligado da Beira. Nosso muito obrigado. Temos aqui o outro comentário do Alberto, ligado a partir da cidade de Tete. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Jolinho faz bem. Boa tarde, Teofilósofo. João, ligado ao melhor da tarde. Nosso muito obrigado. David Felipe, boa tarde. Gosto muito do seu programa. Obrigado. Delson, ligado. Nosso muito obrigado. André, sempre ligado ao programa, ao melhor programa a partir de Lisboa. Nosso muito obrigado. Apóstolo Dias, profeta Carlos Simões, líder Romão. O tema de hoje é política e Bíblia. É possível ser político e cristão ao mesmo tempo? Começo com o profeta Dias. Profeta Dias, o que é ser um político? O que é ser um cristão? O que é que a Bíblia nos ensina sobre a política? E o que é que a Bíblia diz em torno também de ser cristão? A Bíblia não fala de política como tal. Mas toda a Bíblia é política. O mundo está em caos espiritual, físico, social, econômico e ambiental. É porque os cristãos evitam a política. Porque uns temem represálias, outros vê nos partidos políticos como congregações idolocráticas, devido a maquiavelismo, esperteza e astúcia que estes demonstram em maquinar o mal, mas sem se aperceberem que a mensagem de Deus desta era é a política para reinar sobre a terra em vida,
por Jesus Cristo. Qualquer mensageiro de Deus tem a mensagem de estabelecer a justiça e o juízo na terra. Isso é política. O político é uma pessoa reta, polite ou civilizada. Em algum momento afirmou que o político, sim, apóstolo, político de acordo apóstolo, com antes a de origem. avançar, apóstolo Dias, antes Sim, de avançar, sim. em algum momento afirmou que o mundo, posso até usar esse termo, isto é maligno, porque os cristãos não querem fazer parte da política. Sim, não querem se manifestar como político. Mas o que estaria por detrás disso? Esta situação que eu disse, outros acham que, aliás, o que está por detrás disto é religiosidade. Sim, sim. Então, muitos cristãos carregam a religiosidade, são religiosos. Sim. E Jesus não era religioso. Sim. Jesus era um estadista. Ele veio com mensagem de implantar o reino de Deus e a sua justiça. Podemos afirmar que os cristãos espiritualizam tudo. Isto aqui não é de Deus. Não podemos entrar. Isto aqui é dos homens. O problema é a ignorância, porque, por exemplo, se lermos Salmo 82, eles falam de política, não é? E fala de quê? Faz ver ao cristão, ele faz ver ao cristão, que somos nós, não é? Ele faz ver de que vocês não cuidam dos necessitados, não reclamam por causa deles, não arrancam das mãos dos ímpios, não é? Vocês se comportam como homens normais, vão morrer assim. Fala assim. O Salmo 82 diz, primeiro começa a dizer que o Deus reina no meio dos deuses. E diz que vocês são deuses, filhos do Deus Altíssimo. Tem uma missão. Não é? Aquilo que estava a se descrever é política, porque para nós percebermos isto, primeiro tem que saber o que é política. O que é política? A política é a ciência que nos permite reinarmos sobre a terra, governarmos. Isso é a política. Então, tudo que é ensinado para poder iluminar e trazer o caminho para trazer o bem-estar no mundo, isto é política. Isto é política. Não é possível um cristão verdadeiro permitir que haja atrocidade e ele ficar sem reagir. Então, nós como reagimos? Reagimos através da oração. Não? Então, nós reinamos através da oração. Então, reinamos através da advertência. O cristão entra na política só para orar, só para fazer orações. Não. Estou a dizer como que nós reinamos. É através da oração, é através de advertência. Nós temos que advertir. Os profetas iam ter diretamente com o rei. E advertia, não tinha medo de consequência. Hoje em dia, muita gente tem medo de dizer as verdades. Eu aqui falei alguma coisa, me chuvalharam, chamaram meu nome, mas para mim, eu sei o Deus que eu adoro. Eu não tenho medo de nada, não tenho receio de nada. Obrigado, apóstolo Dias. Vamos passar agora para o líder Romão Lee. Líder, olhando para a nossa primeira questão, em algum momento o apóstolo afirmou que o mundo está em colapso, está em caos, porque os cristãos não estão lá, não fazem parte da política. Um cristão, a fazer parte da política, qual deve ser o posicionamento dele? Tem que ser imparcial, tem que chegar lá a orar, tem que agir. Como é que o cristão tem que se posicionar dentro da política? Obrigado, Massango. Este posicionamento ele é muito importante, atendendo que a questão política na nossa geração é uma questão muito discutida e muito interpretada de diversas maneiras.
Então, existem várias interpretações para a questão política atual, atendendo que hoje em dia a política ela não é bem observada por causa de alguns contornos que têm sido assistidos no nosso dia a dia. E relativamente à questão que me foi colocada sobre qual a posição do cristão na política, o cristão, ele de fato reúne condições suficientes para se unir à política, mas a sua posição deve ser muito racional e consciente, porque o cristão dentro da política, ele não é político dentro da igreja. Ele é político na política, mas na igreja não é político. Na igreja ele é partidário, porque a igreja ela é laica, assim digamos. A igreja é universal, ela permite qualquer um fazer parte. Então não existe uma igreja do partido amarelo ou partido cinzento. A igreja ela tem essa liberdade. Agora, atendendo que o cristão ele tem uma ferramenta muito importante, que é o caráter, porque o cristianismo é caráter, o cristianismo é boa índole, é boa apresentação. Estando inserido na política, ele precisa começar a pensar comportamentos adequados. Mas o que acontece é que nos dias atuais não é que nós temos registrado, porque incluindo o próprio Estado tem confiado tarefas importantes a alguns cristãos, mas quando chegam no poder, eles infelizmente se perdem. Então, aqui já reside a inconsciência política no cristão, porque tem missão para cumprir, mas quando chega lá o poder lhe domina, ele acaba não conseguindo controlar aquilo. E até porque acaba sentindo-se a pessoa mais importante e no direito de poder diminuir a outros. Então, o resumo desta maneira é que o cristão dentro da política precisa ser muito consciente e ter certeza do que está a fazer, porque a Bíblia Sagrada assim nos permite o fazer. Sim, ainda com o homem de Deus. Mas antes de voltar com o homem de Deus, passa agora para o profeta Carlos. Profeta Carlos, estamos num ano eleitoral. No dia 9 de outubro, nós teremos as eleições. Mas antes do dia 9, nós teremos a campanha eleitoral. Os cristãos podem fazer campanha, podem sair apoiando alguns partidos políticos. Muito obrigado. Cristão, para além de ser cristão, ele é cidadão, ele é membro, ele é filho num determinado país. E por ser pessoa, o cristão precisa escolher quem deve lhe governar. E nós estamos num país democrático, né? Então, temos a democracia em Moçambique e os cristãos não são seres 100% espirituais. Eles são físicos. Eles devem, sim, participar nas campanhas eleitorais, eles estão livres e até decidirem a quem podem votar, a quem não devem votar, porque no final de tudo, se os cristãos tiverem a consciência de que eles não podem se envolver nas coisas políticas, no final das contas nós teremos um candidato de certo partido que vai governar o país, e ao governar o país automaticamente está a governar também o cristão. Se o cristão está a viver nesse país, significa que ele deve participar nas coisas do país. A política não é algo demoníaco, a política não é algo satânico. Só que por causa da atitude de alguns políticos corruptos, políticos que descartam a Deus e abraçam a Metramo nas suas abordagens, nas suas inaugurações, acabam levando o cristão a duvidar da própria política, porque cristão é um ser puro, genuíno, lavado com o sangue de Jesus, com princípios novos. Cristão é um ser nascido de novo. Então, por causa dessas qualidades que os cristãos carregam, é muito difícil o cristão se envolver nas coisas obscuras. Então, o que acontece com alguns partidos? Eles mesmos é que inspiram os cristãos a não fazerem parte da política, sendo que os cristãos não têm problema em fazer parte da política, nem estão proibidos em fazer parte da política. Ao contrário, os cristãos precisam ir lá, votar e decidir quem pode nos governar. Porque, biblicamente, quem escolhe Saul, quem escolhe rei, quem pede a Deus para que Deus os dê um governo, foi o povo cristão, que foi até Samuel. Samuel já estava velho, chegou lá e disse: teus filhos não estão a governar bem esse país, teus filhos são corruptos, teus filhos roubam, teus filhos mentem. Veja muito bem, Massango, que a corrupção começa na Bíblia, começa no seio cristão.
onde os filhos de Samuel eram corruptos. E Deus escolheu Saul para governar o povo, porque o povo pediu. Então, no nosso país, os cristãos, no dia, segundo a sua questão, no dia, dia quando? Dia 9. No dia 9, têm todo o direito de ir votar, de escolher quem pode governar a eles. Mas, muitas das vezes, você vê os cristãos limitados nas campanhas, limitados até para ir votar. Tem cristão que já tem receio de ir votar por causa da corrupção dos partidos. Antes de chegar até aí, o profeta Carlos Simões, no dia 18 Sim. de maio, neste sábado, nós teremos uma marcha dos jovens. Essa marcha tem a ver com a subida de preços da internet e de chamadas no país. Os cristãos também podem participar dessa marcha? Bem, eu acho que sendo nós cristãos, os cristãos devem ter classe na sociedade. Os cristãos não podem ser primeiras pessoas a inspirarem alguma coisa que pode trazer consequências. Nós tivemos marchas aqui, pessoas perderam olho aqui em Moçambique. Aqui. Pessoa saiu de casa, vestido bem, disse ir trabalhar, voltou para casa sem olho. Não, mas por causa de marchas. é uma marcha. Todas as marchas são boas no início, mas quando começam, vocês se agitam ali, outros chegam ali, bebem ali mesmo, levam pneus, começam a queimar. Então, por causa dessas atitudes, eu, como profeta, aconselharia o cristão a não participar numa coisa como essa. Na marcha de dia 18. Claro. Por quê? Mas o cristão não usa internet? O cristão Usa internet. Não usa chamadas? Usa internet, usa chamada. O cristão faz tudo. É. Então, a internet subiu, sim. Mas essa marcha pode ter boa tendência. Mas eu sei muito bem que ali tem pessoas que vão fumar suruma para ter coragem. Tem pessoas que vão beber para ter coragem. Estando aí na marcha, vão querer fazer coisas absurdas. Vão querer queimar coisas. Vão querer estragar a estrada. A polícia vai reagir. E em algum momento pode trazer consequências. Então, para evitar essas coisas, eu, por exemplo, não estaria feliz ver meu pastor da igreja, ou meus crentes da igreja, com katanas ou com paus. Profeta Carlos, Por quê? Porque... sem querer interromper, Profeta Carlos, é uma marcha dos jovens, é uma marcha pacífica, é uma caminhada, é só para os jovens mostrar que não concordam com a subida dos preços. Isso aí também Se for essa marcha, ela é lícita. Mas qual marcha pacífica que você já viu aqui? Você fez marcha como Venâncio, era pacífica aqui? Qual marcha pacífica que vocês conseguem fazer? Chegam aí, partem garrafas. Você não fez marcha com Venâncio aqui no meio aqui? Era pacífico? Uma vez eu participei, cheguei aí e vi. Não era nada pacífico. A marcha é boa, está na Constituição da República. Mas vocês, e só para ver, Massango, eu quero aproveitar aqui, está a ver o governo do presidente Nyusi? É um governo que mais promoveu a polícia. É um governo que mais treinou polícias. Mas aquela polícia, no tempo de marcha, nós vimos ela espalhada aqui na estrada. Porque as vossas marchas já estavam a ameaçar até pessoas inocentes. Quando você queima estrada, quando você destrói um carro de chapeiros, parte vidros, você está a prejudicar ao governo? Não, ao contrário, você está a prejudicar ao outro irmão. Por exemplo, houve um irmão que perdeu o olho. Não prejudicou ao governo, ele que ficou prejudicado por causa de fazer uma marcha sem qualidade. O profeta Carlos está a falar do Inocêncio. É Inocêncio, né? Foi ele. O Inocêncio estava na marcha em homenagem do Azagaia. Mas como é que foi? Qual foi o resultado? O resultado qual foi? Se fosse marcha pacífica, teria acontecido... Aquela não foi pacífica. É pacífico. Mas sabe o que é marcha pacífica? É aquela em que nós saímos, damos volta à estrada, a cantar, reivindicando o que não está bom e voltamos. Onde se parte coisas, se acende coisas, já é pacífica essa. Eu acho que a polícia... Nessa marcha do dia 18 de março, onde o Inocêncio perdeu o olho, acenderam pneus. Estou a mentir? Ao ponto da polícia intervir, não é porque o povo em algum momento estava a sair dos limites? Claro! Quando o povo sai do limite, acaba provocando aquilo que é a ira da polícia. Sabe, em algum momento todo o país tem problema.
o povo deve aprender, muitas das vezes, a invocar mais a Deus do que andar a agir fisicamente. Por exemplo, gostei dessa questão. Estamos a falar de assunto de megas, né? Não estamos felizes, nós todos, de megas terem subido. Mas, ao fazerem a marcha, Massango, eu tenho certeza que ali na marcha ali, terá pessoas agitadas que vão consumir coisas, vão perder cabeça ali na marcha, ao ponto de provocar a polícia agir e parecer que o governo está contra seu povo. O governo, enquanto muitas das vezes não é isso. Se forem a fazer marcha pacífica, aqui no nosso país é possível fazer uma marcha. É possível, eu tenho visto. Os polícias não intervir. Não é possível, quando é uma marcha pacífica é possível. O próprio Venâncio, em algumas outras marchas, eram marchas pacíficas. Ele rodava a estrada toda e não havia intervenção da polícia, estava bonito. Aprendam com as últimas marchas de Venâncio, eram marchas pacíficas. Aquelas marchas que faziam lá, andaram a partir coisas, encher coisas, não tem nada a ver de marcha pacífica. Não conhecem na Casa Branca, conhecem. Tem alguma coisa, vão reclamar lá. Simples. Obrigado, profeta Carlos. Passa agora para a apóstolo Dias. Apóstolo, temos aqui esses pontos levantados aqui pelo profeta Carlos Simões. E em algum momento afirmou que os cristãos não podem participar das marchas. Teremos uma marcha. O que é que pensa, por exemplo, megas subiram e neste sábado, dia 18, os jovens vão marchar. Isso, os cristãos podem participar ou não? Tendo em conta que toda a Bíblia é política. Como eu sempre disse, nós somos rei sacerdote. Um rei é um indivíduo que faz o quê? Que reina, que governa. Então, ele para reinar tem quê? Tem princípio, tem leis, tudo isto faz parte da política. A política é estabelecida através de leis e tudo isto. Agora, nós temos dois tipos de política. Há uma política justa, benévola, não é? E civilizada, que traz as pessoas civilizadas. E há uma política que é uma política imoral, uma política selvagem, que não observa os direitos do outro. Então, os homens, de acordo com a inspiração que eles têm, conforme disse o profeta, de acordo com a inspiração, eles podem ter uma política benigna, não é? Que é civilizada, ou pode ter uma política selvagem, de não respeitar os direitos de quê? Direito do outro. Por exemplo, até o terrorismo governamental acontece. Então, uma situação desta, eles estão mais cingidos na política com relação ao partido. E eu não estava a falar da política só do partido, estava a falar da política de uma forma geral. A política que é linhas de orientação para poder trazer o bem-estar na sociedade. Não é? Linhas de orientação estão estabelecidas para, a partir delas, tomar decisões a fim de quê? De poder solucionar os caos existentes na sociedade. Estratégia, por exemplo, né? Estratégia, são decisões, isso faz parte de quê? De política. A política pode começar dentro da minha casa. Na minha casa há política. Há coisa que priorizamos. Então, a política está em todo lugar. Então, a Bíblia é a base que traz políticas. Tem várias políticas na Bíblia, aquelas orientações todas sobre como deve-se viver. Isso faz parte de política. Está vendo, né? Agora, e eu participar nessas manifestações
de política selvagista. E eu não entro nessas coisas. O que estou a fazer aqui é política. O que eu estou a dizer aqui, estou a falar política aqui. Sempre que viemos aqui, estamos a falar política. Na igreja, estou a falar política. Forma de encontrar soluções para o bem-estar de todos. É política. Não é? Para ter a prosperidade espiritual, prosperidade física, prosperidade social e prosperidade econômica e até prosperidade ambiental. Isto é política. Está a perceber, né? A política não é necessariamente que eu tenho que entrar num partido. Não é? Na igreja estou a fazer política. Então, quando venho aqui estou a fazer política. Oh, Deus. E eu fui a Beira, fui ter com o presidente do município, deixei política. Para ele implementar, se implementar, haver sucesso. Então, na base da Bíblia. Então, nós somos políticos, só que o problema, a nossa política é a política benevolente, uma política que traz a civilização. Porque nós lutamos para a justiça. Falamos da justiça. Se você lutar pela justiça, os injustos vão estar contra ti. Isso é política. Jesus, o que trouxe ali, o que estava a fazer era política. Quando encontrava com aqueles fariseus, eles exploravam o povo, eles não tinham, as suas leis não eram leis justas, não sei quanto, e ele falou contra essas coisas. Apóstolo, eu sei muito bem que o homem de Deus é muito usado por Deus e recentemente esteve com o presidente do Conselho Municipal da Beira, o Albano Cariz, e deixou a mensagem que Deus lhe deu para se preparar caso haja ou aconteça um ciclone, etc. Não foi isso. Eu fui para a Beira porque Deus me mandou para ir anunciar. O que eu iria anunciar é a idolocracia. Essa é a mensagem. Que nós estamos debaixo de inspiração, que estamos sendo governados por inspiração de ídolos, que deveríamos abandonar. E eu pedi a Deus, como sinal, desviar o ciclone. Por isso que os ciclones foram desviados. Eu não rezei, como muitos andaram a dizer que andamos a rezar também. A oração que torna pecado, a tua oração. Se não está em concordância com a vontade de Deus. A vontade de Deus é de trazer essas calamidades todas para o homem abrir o olho para buscar a Deus. Porque o que está acontecendo aqui, mesmo o profeta está a dizer agora, que alguns levam Curandê e Macumbaria para poder reinar sobre Moçambique. Há tantos assim. Sim, mas é errado chegar no ponto. Sim. Sabendo que o apóstolo é muito usado e Deus transmite o que ele quer para o seu povo, para os líderes. Não sei se Deus já falou com o apóstolo sobre as eleições. O que vai acontecer neste ano de 2024 aqui em Moçambique? Eu não fui dito nada sobre as eleições. Sou sincero. Mas a percepção que eu tenho é que Deus abençoa-nos. Está a levantar homens que estão sendo levantados para poderem ser potenciais presidentes. Homens que, segundo o que ouvi, não tenho certeza. Ouvi também assim, né? De que, por exemplo, o Chapo é um homem de Deus. É um homem que busca Deus. Não sei se é verdade. Sim. Então, isso já é uma benção para nós. O outro é Venâncio. Venâncio é um pastor. Então, significa que a nossa oração foi ouvida. Então, com isso quer dizer que quem deve governar é o Venâncio ou o Chapo? Claro que, provavelmente, aliás, por causa do coisa, por causa de quê? Da Renamo, é que o Venâncio está assim, ainda tremido. Mas, mesmo dentro da Renamo, tem algumas pessoas que dá para poder confiar, como Ivone Soares, coisas assim. Então, nós estamos abençoados por Deus. Significa que as nossas orações foram ouvidas. Muitos anos nós orávamos para ver se
Se Deus podia trazer um homem que tem o coração de Deus, isso é que nós queremos. E é por isso que esses devem ouvir o que nós estamos a falar hoje. Que há uma mensagem de Deus, de que este país foi instituído com alguém que disse que não há Deus. E os deuses ateus entraram, estão a reinar sobre Moçambique. E também confiaram muito nos deuses geracionais. Andaram aí a fazer pacha, essas coisas todas, em todo lugar. Isto aí e provocaram a ira de Deus. É por isso que há guerras, até terrorismo que nunca mais acaba. Todas essas coisas, enfermidade que nunca mais acaba. Não é só de Moçambique, é todo o mundo inteiro está debaixo da idolatria. Então é preciso perceber isto. Quando esses que estiveram para entrar agora, antes de começar, chamar profeta, chamar os apóstolos, juntarmos todos para dar aconselhamento, para ele trabalhar de uma forma correta, há de ver a bênção que vai acontecer em Moçambique. Então, apóstolo, de uma forma bem resumida, para passarmos para o líder, o presidente eleito, antes de começar a trabalhar, tem que chamar os profetas, os pastores, os apóstolos, para receber aconselhamentos. É isso, apóstolo Dias? Sim, sim. E no caso de chamar curandeiros? Ei. Vai estragar tudo. Conselho cristão. Vai estragar tudo. tudo. Cristão. É que sabe uma coisa, meus irmãos? O apóstolo Dias faz parte dos pastores do Conselho. Não faço parte. O presidente sempre é aconselhado por pastores. Hã? O presidente é aconselhado. Eu disse apóstolo, profetas. É diferente. Há uma diferença de dia para noite. Apóstolos e profetas. Eu já os acompanhei aqui e eu sei que tem o mesmo espírito comigo. Obrigado, apóstolo Dias. Passa agora para o líder. Que Deus abençoe. Robão, o líder. É como ouvirmos que os cristãos, os pastores, os profetas, os teólogos têm medo de criticar o poder político. Principalmente os líderes lançam críticas duras ao poder político. O que pensa em torno disso? Dá para ir. Bom, com relação às críticas que os líderes têm lançado ao poder político, eu tenho um posicionamento um pouco mais bíblico do que mais filosófico. A Bíblia Sagrada ela é cheia de versículos que persuade a igreja a ter um respeito muito elevado quanto aos governantes. Vou citar Romanos capítulo 13, vou citar também 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 até 15. Coríntios também fala disso, capítulo 3, obrigado. São alguns versículos que vão citando um bocadinho acerca disso, sobre o respeito que se deve ter quanto aos líderes. Então, aqui existe o conceito linguagem. O conceito linguagem, se não for muito bem verificado, perde a postura da igreja. E se formos a perceber, hoje em dia a igreja ela é taxada como louca, porque nós temos tido, infelizmente, muitos casos em que os homens de Deus não sabem se posicionar quando se dirigem a um político. Acabam usando termos um bocadinho jocosos, termos pejorativos, que não condizem com o caráter da igreja. A título de exemplo, poderia citar Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele viveu num período muito complicado. Aliás, só no seu nascimento já foi perseguido por Herodes. Mas mesmo assim, Jesus Cristo, em momento algum, ele incentivou os seus discípulos ou até aqueles que ouviam a perseguirem aqueles que o perseguiam, sobretudo os políticos. Repare que Jesus Cristo, ele até era neutro em questões de posicionamento. Jesus era como se ele estivesse muito do lado dos romanos do que dos judeus. Repare que os judeus, por exemplo, eles chegaram a ser cavalo de Troia dos romanos. Os romanos tinham aquele costume de usá-los como guia. Quando Cristo ele menciona sobre o cabeça, se alguém te obriga a andar 1 milha, ande com ele 2 milhas, naquele verso que fala acerca disso. Olha, aquela mensagem que Jesus trouxe para aquela altura, aquilo é muito pesado para um judeu, que era obrigado a ter que andar 2 milhas, equivale a 3 quilômetros de distância. E aquilo era obrigatório, era contra a vontade dele. Mas Jesus Cristo, ele falava aquilo, olha, se te fizerem isso, aceite isso de bom grado, não insulte ao romano, aceite isso. Não obstante, o judeu também, ele tinha cólera
quando se tratava de pagar impostos, porque eram muito elevados. Mas mesmo Jesus disse, olha, dê a César o que é de César. Não há aqui conflitos. Então Jesus Cristo, ele promoveu muita paz, ele promoveu alegria. E mesmo quando ele foi julgado, tanto é que o Pilatos ficou quase chateado com Cristo, porque ele estava em silêncio, não respondia literalmente absolutamente nada. E, infelizmente, na nossa linguagem moderna, acabamos de encontrar aqui termos muito pesadíssimos referentes aos políticos. Acabamos insultando os políticos, usamos termos muito vergonhosos. E reparem que eu já vi até alguns conceitos, alguns se embasam muito na Bíblia, porque a Bíblia diz que ficaram de fora os cães, mas é preciso interpretar o que significa isso. Porque a Bíblia Sagrada está a dizer ficaram de fora os cães. Aquilo são expressões idiomáticas daquela altura aí. E que isso não deve ser usado atualmente. Porque é o que está a acontecer. Então, quando não há um respeito para os governantes, significa que nós, como igreja, não estamos a ser exemplo, porque aqui temos as recomendações que devemos tratá-los de maneira respeitosa, ainda que sejam cruéis. Olha, Daniel na Babilônia foi uma pessoa cheia de respeito. No capítulo 1, versículo 5, o rei determina que Daniel fosse, aliás, que fossem lá participar de uma festa que o rei estava a dar. Mas Daniel, se for a perceber, Daniel recusa aquela participação, porque o rei determinou. E eu disse nos programas que aquele verbo que ele determinar é Sam. E Sam só permite Deus como sujeito. Mas no versículo 8, Daniel vai pedir permissão para que ele não participe. Ele recebeu a permissão para não participar. Daniel não entrou na internet, chamou o Nabucodonosor de idólatra, de corrupto, ou lhe insultou. Então, nós como igreja temos um dever muito grande de respeitar os políticos, ainda que a gente não concorde com os seus termos, com a maneira como eles estão a governar, mas temos que respeitar, porque Jesus, ele nos ensinou desta maneira. Senão a igreja ela vai ser vista como desgraçada, como malcriada, como uma igreja sem ética, e a igreja ela é rica em ética. E quanto à participação nas marchas, os cristãos podem participar? Quanto à participação das marchas, eles podem sim participar, mas há que perceber que é marcha consciente, porque o cristão por si só, eu já vi muitas marchas, marcha para Jesus, marcha para fulano, marcha não, por exemplo, do dia 18, do dia 18. Que será no sábado. Sim, o cristão ele pode sim participar da marcha, desde que seja uma marcha consciente, porque o errado é que o que dizia o profeta é agrupar-se a um grupo que não quer construir, mas quer estragar. Mas se a ideia é construir, aliás, se a marcha ela fosse feia ou ela fosse legal, o Estado não permitiria. Mas o Estado, na lei-mãe, ela permite que a marcha ela aconteça. Dá esse direito, dá essa legalidade. Então, se é uma legalidade para que o povo em si possa marchar, que marche. Porque quando você participa da marcha, não é crente ali. Você é um moçambicano que está gastado com alguma coisa. Mas não esqueça o teu caráter, aquilo que você é. O Daniel na Babilônia, foi Daniel na Babilônia, mas ele não esqueceu das suas raízes. Só para concluir, é como a Bíblia Sagrada toda, ela completa. A Bíblia Sagrada, ela sofreu traduções, por exemplo, o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas se formos a ler o Novo Testamento, vamos reparar que os escritores ou os autores, eles conservaram muito o costume judaico, não eliminaram o costume judaico. Então a mesma coisa com o cristão. Ele está ali como moçambicano, por estar gastado. Mesmo eu aqui, sou de ontem, esta semana já gastei uns 500 meticais e tal. Não estou tão satisfeito aí. Então, poderia sim participar. O cristão aí deve orar ou tem que agir? É que uma fé sem obras é morta, começando daqui. Não adianta você orar, faça alguma coisa para que não, tem que sair o cristão, tem que ir à rua. Ele tem que sair, deve ir à rua, mas com consciência. Agora, se for um grupo que quer vandalizar, o cristão não pode participar, porque isso já não tem nada a ver. Mas se é uma coisa, conforme falava o profeta, quando citou um dos políticos, o Venâncio, que ele fazia marchas por toda a cidade, etc, etc, aquilo era pacífico, a polícia tem escolta. Eu, em particular, já participei de marchas que até tínhamos escolta da polícia. Já participei dessas marchas que a polícia até estava a escoltar. Então, não vejo nenhum problema quando a coisa é pacífica, mas vejo problema quando já é em vandalismo. Aquilo que já vão começar a fazer, roubar refresco, entrar nas bombas, tiram isto. Isto é que já não tem nada a ver. Obrigado, líder Romão. Passo agora para o profeta Carlos. Profeta, como é que olha para a crítica que é feita aos líderes religiosos de que eles têm medo de criticar o governo? Eles podem ver algo se andar, mas vão elogiar, vão dizer não, está tudo bem. Como é que olha para isso? Será que os líderes têm medo de criticar, principalmente
os líderes que estão em frente das ovelhas, etc. Eu até não diria medo, diria que não aconselham nada. E até chamaria eles de lambibotas. Há lambibotas? Claro. E o profeta Carlos? Eu, na primeira pessoa, nunca tive oportunidade de estar com um líder político. Me ouviria. Experimenta Venâncio sentar comigo aqui. Não tenho medo, eu. Experimenta, chama Venâncio sentar aqui, ou Muxanga sentar aqui. Chama um líder político para ele ouvir. Porque esses líderes políticos, por exemplo, ontem, eu recebi convite, eu estive com o candidato da Frelimo, o Chapo. Estive lá com vários pastores. E lá, nós como pastores, não fomos lá como membros do partido. Fomos lá como pastores. Entregamos a ele os conselhos pastorais, que segundo a Bíblia. Ele ouviu. E agora estou à espera também de convite do candidato da Renamo. O profeta Carlos, Sim. Não seria a campanha, não seria uma forma de mostrar a todos que o candidato da Frelimo é um candidato que convive com todos, porque lá foram muçulmanos, foram praticamente quase todas as Deve religiões. ser assim. Não é essa mensagem. Em algum fundo, momento não é ele pode isso. pensar que está a fazer marketing para ele, mas não se enganam, pastores. Eu sou profeta de Deus, não se enganam, homens de Deus. Porque tentar enganar a eles é tentar enganar a Deus. Se fizeram isso com a consciência de que estão a fazer marketing para ganhar, a pessoa que usar de ministros de Deus para ganhar e fazer disciplina pode até não acabar o mandato. Porque os homens de Deus não são pessoas para você brincar com eles. Profeta Carlos, Então, ainda nesse ponto de pensamento, no nosso país, sempre que chega o período eleitoral, os políticos vão às igrejas, até sentam ali para ouvir a palavra de Deus, começam a dançar e tal. E aquela igreja sai, vai votar aquele líder político. Passando um tempo, depois desaparece. É o que eu estou a dizer aqui. O político tem o direito de pedir voto. O candidato tem o direito de pedir voto. E os crentes também devem votar, porque eles devem escolher quem vai governar a eles. Segundo a Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 8, tem lá. Só que ai desse político que achar que está a enganar o povo, ou está a enganar o homem de Deus, ou está a enganar a Deus, conforme eu disse. Estou à espera também do candidato da Renamo trazer convite, estarmos lá e darmos nossos conselhos como homens de Deus. E depois, a probabilidade, segundo a percentagem, e o Chapo, o Venâncio, são pessoas, são jovens. E o país precisa de um presidente jovem, com um presidente veloz, que tem novas ideias, novas capacidades para levar o país à melhoria. Mas, Massango, um dos maiores erros dos nossos governantes tem sido se aliar com a Metramo e descartar Deus quando estão no poder. Desta vez, o governo que se precipitar é abraçar a Metramo e descartar Deus. Massango, o governo que se precipitar dessa vez, aquele que ser eleito como presidente da República de Moçambique, chegou a hora, eu sou profeta de Deus, chegou a hora do presidente que será eleito, que será votado com o povo, a estar no poder, a estar no governo, para governar a todos nós e abraçar a Metramo, inaugurar ponte com a Metramo, inaugurar loja com a Metramo, esquecer. O nosso Estado é laico, profeta. Isso cabe ao presidente, se quer estar com curadeiros, quer estar com muçulmanos. É laico o nosso Estado. Não é obrigado a estar com cristãos. Ou é obrigado. O que é ser Estado laico? Por exemplo, o governo lá, né? Ontem, o Chapo, convidou todos os pastores de todas as religiões. Todas. Estavam muçulmanos, estavam cristãos, acredito que até os zebitos também estavam lá, não vi. Todos. Mas o governo, quando chega o momento de inaugurações, não tem feito isso. Não chamam a todos. Chamam somente a Metramo e ponto final, parágrafo. Profeta, não quero dizer que com essa questão não quero afirmar que quem vai ganhar é o Chapo.
Se porventura, O povo vai decidir. se porventura Chapo... Se porventura ganhar sim, o Chapo, sim, e continuar com inaugurações, a chamar Metramo. chamar a Metramo, tendo em conta que esteve como pastor Faz e assim, tal. quando, por O que é que vai exemplo, se acontecer? ganhar, né? E continuar a chamar a Metramo, me chama aqui no programa para eu dizer o que vai acontecer com ele. Estamos cansados. Nós, como pastores, estamos cansados de sermos governados com Satanás. Porque onde entra Metramo, entrou Satanás. Então, nós, só o povo, aqui em Moçambique, aqui temos um povo, como é que eu poderia chamar? Eu não sei, não tenho aqui um nome claro, mas quero dizer assim, esse comportamento de reclamarem do governo, sendo que vocês é que votam, não é bom. Estamos aqui nas eleições presidenciais. O povo é quem decide. O povo é quem escolhe quem vai os governar. Então, povo de Deus, a todos lá em casa, povo, você que é crente, não é crente, é muçulmano, é da Assembleia, é da Embaixada, é da Católica, de qualquer religião que seja. Quem vai decidir é você, como povo, somos nós. Então, para não reclamarmos de megas, para não fazermos marcha, andar a partir de garrafa, perder o olho, vamos decidir quem vai nos governar. Nós, a partir dos votos. Sabe, tenho dito que a partir dos que roubam, para mim não é possível, Massango. Não é se roubam, é porque tem alguns que vão para lá e ainda votam. Tem alguns que vão para lá e ainda usam aquela roupa, ainda votam, então fica fácil roubar. Então, se nós votarmos em um determinado candidato e um determinado partido, dizer queremos que esse nos governe, eu quero acreditar que não haverá roubo possível. O profeta acredita que só com voto as coisas podem mudar. Eu Só com acredito. voto. Eu acredito. Massango, Sem revolução, sem nada. Só eu voto, acredito. sem votar. Por que eu acredito? Fica, por exemplo, nas eleições autárquicas, não é assim? Ficou mais fácil porque, por exemplo, as pessoas reivindicaram os votos da Frelimo, não é isso? Reivindicaram que a Frelimo não ganhou, a Frelimo fez assuntos, mas tinha lá pessoas que votaram a Frelimo. Aqui na cidade, aqui nas eleições autárquicas, aqui em Maputo, vi pessoas já marcharem a celebrar a vitória da Frelimo. Então, qual é a razão de vir reclamar de novo da Frelimo se nós votamos? Não, a Frelimo ganhou aqui na cidade. Mas aqueles que foram marchar a vitória, quem são? Profeta Carlos. São espíritos. A Frelimo ganhou aqui na Ganhou. capital. O Frelimo ganhou. E o Venâncio perdeu aqui. É para eu dizer o quê? Vou dizer que Venâncio ganhou, a Frelimo perdeu. Se, no momento em que, como chama o presidente do município? O senhor... Razak Manhique. O Razak Manhique, né? Manhique, sim. No momento em que o senhor Razak saísse à rua para marchar a vitória, se ninguém estivesse lá com ele, eu teria dito que, Profeta, que a Frelimo perdeu. sem querer interromper, há dados que mostram que as pessoas que estiveram aqui na capital com Razak Manhique são pessoas que saíram de outros pontos. Outras pessoas saíram da Manhissa. Gostei, saíram da Manhissa? Mas aonde? Estou a ver. Sim. Outras pessoas saíram de Manhissa? uma outra autarquia que não pertence a esta autarquia. Não sei se está a perceber. São pessoas que saíram de lá para vir dar cobertura aqui. Outras pessoas saíram da Matola, etc. Não seria isso. Não são essas pessoas que... Muito obrigado, gostei. O importante não saíram de outro país. Se saíssem de outro país, Não. de África do Sul, Zimbábue, seria preocupação. Como saíram, depois não saíram das províncias, Manhissa aqui perto aqui, Matola aqui perto aqui. Essas pessoas, se estão realmente cansados com um determinado governo, não votariam. Não, profeta Carlos. O que está em jogo aqui é a autarquia. A autarquia Entendo muito bem. da cidade de Maputo, Sim. a autarquia... Da Matola. Está dividido. Muito dividido. Se a pessoa é da Matola, pertence à Matola. Se a pessoa é da cidade de Maputo, é da cidade de Maputo. Então não pode sair da cidade, não pode sair da É Matola. proibido sair para cá. É nesse contexto. Entendi muito bem. É nesse Só que eu contexto. estava a dizer assim, eu entendi muito bem o teu posicionamento. Só vai dizer assim, a parte mais importante é que não saíram de fora do país, saíram daqui. Massango, permita-me ler um texto curto mesmo, senão vão dizer, estão a falar, não lê a Bíblia. 1 de Samuel, capítulo 8, verso 4, diz assim, 1 de Samuel, capítulo 8, verso 4, de maneira que todos os líderes de Israel se reuniram e foram a Ramá, para falar com Samuel e disseram, você está velho, os seus filhos não levam a mesma vida que você levava, não são como você, por isso escolhe agora um rei para que nos governe, assim como acontece nas outras nações. Samuel não gostou nada do que o povo pedisse ao rei e orou a Deus. 7. O Senhor disse, faça o que o povo lhe pede.
significa que o povo também esteve cansado com os filhos de Samuel que estavam a roubar no templo, a serem corrompidos no templo, a mentirem no templo, e o povo estava sendo governado com um governo corrupto. E o povo disse aqui: Samuel, escolha para nós um governo que vai de acordo com nossas petições. Samuel não gostou, Samuel orou a Deus. Deus disse: faça o que o povo pede. Significa que quando nós oramos, invocamos a Deus, Deus faz o que nós, povo, pedimos. Se o meu povo que se escama pelo meu nome se humilhar ou me buscar, eu ouvirei, curarei a sua terra. Deus faz para o povo. Só que o povo moçambicano reclama de um governo que depois vão votar. Então como é que Deus vai agir? O povo reclama de alguma coisa, depois o mesmo povo vão para lá. Pastores que reclamam do governo, depois quando são colocados na fila do frente, vão comer lá, vão rir lá, não aconselham, não falam nada conveniente, são corrompidos lá, não abrem a Bíblia, não aconselham o governo. Então por que estamos a reclamar se nós mesmos, pastores, estamos a ser corruptos, estamos a ser corrompidos lá à frente? E o povo, o que adianta reclamar? Se chegar dia de voto, será dia 9 de outubro. Você verá povo vestido de camisas de partidos nas ruas a votarem. Depois de votarem, 2 meses depois já está a reclamar de novo. Está a reclamar, quem votou se foi você. A partir de hoje, pastores que acharam a graça de estar na fila de frente para aconselhar os presidentes, tanto do município, tanto o presidente do país inteiro, tanto aos ministros, aos governos que estão na linha de frente a aconselhar políticos, sejam pacíficos, mas sejam direitos, sejam simples como pomba, mas por dentro como serpente. Quando está errado, o político deve ser dito que está errado. Se ele não querer deixar, deve lhe dizer, virá praga diante do Senhor até você abandonar isso. Se ele não querer ouvir dizer em nome de Deus, em nome do Senhor, você deve ser afastado, ser amaldiçoado, sair dali para parar de continuar a afligir o povo de Deus. Vamos abrir as linhas para ouvirmos a reação dos nossos telespectadores em torno do nosso tema de hoje, que é política e Bíblia. É possível ser cristão, é possível ser político e cristão ao mesmo tempo? Ligue, participe através do... O profeta Carlos não quer as linhas, né? Não, pode abrir linha, fica à vontade. Só que atrasa um pouco, mas já abre. Não, fica à vontade, já abrimos. Pode ligar, ligue. Ligue, participe através do nosso contato, que é o 85-13-59-92-7. Pode participar no nosso diálogo 2, colocando a vossa opinião relativamente ao nosso tema 2. Em diálogo nós recebemos o profeta Carlos Simões, recebemos o líder religioso Romão Lee, também recebemos o apóstolo Pedro Dias, que estão a nos ajudar a dialogar em torno deste tema. Temos o primeiro telespectador em linha, está sim. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar, de onde acompanha o nosso programa de hoje. Muito boa tarde. Primeiro saudar o painel. Sim. E chamo o apóstolo, é mais conhecido apóstolo Gugu. Apóstolo? Apóstolo quem? Gugu, sim. Apóstolo Gugu, qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? A opinião, quando se fala de política, estamos a falar daquilo que é a estruturação de uma nação, sim, a qual Jesus Cristo veio nos dar por meio do reino de Deus, para que nós pudéssemos ter o caráter e a mostrar a imagem de Deus aqui na terra, como pastores, como profetas, como evangelistas e como todo cristão. Agora, há uma coisa: quando o pastor ou o cristão é corrompido, nunca pode trazer valores de Deus. É daí que nós encontramos pastores que estão inclinados a partidário, que são partidários, que não querem trazer a realidade de Deus. Eles se embebedam, eles vão buscar, quando há conselhos que devem ter por meio da chamada ou do convite que possam ter a nível da Presidência da República, eles, como estão abebados pelos vinhos, esquecem o povo. Mas o caráter de Deus é o povo, é o pastor morrer pelo povo. Assim como Jesus nos trouxe como a imagem de ele ter morrido por nós e nos salvar. Agora, o que está a acontecer aqui? Estou a ver o meu amado pastor, o amado Carlos, não é? Sim, profeta Carlos. Tão
tão claro no que está a expor. Ele não está a olhar muito para o povo. Por isso estavas a falar a questão da internet aí, ele não está a colocar ação, como deve-se dizer, para que o povo possa seguir. E também não está a trazer a evidência de que o povo como está a sofrer para depois trazer as saídas. Então, de uma forma geral, é que ele não deve, eu sei que é filho de Cavode, mas não pode seguir aquilo que é errado do pai Salazar. Então, ele tem que dizer aquilo que é a vontade, qual é o sofrimento do povo. Porque nós estamos a ver um povo que está a sofrer, um povo que está a padecer. Hoje a internet, os professores estão a discutir, não têm salário, são polícias, não têm salário. Quer dizer, não pode estar cego para olhar os manjares. Então, tem que olhar aquilo que é o sentimento. Então, como tal se disse, o povo, no 1 Samuel capítulo 8, de como estava a ler, o povo foi para lá, mas teve a solução por meio do profeta Samuel, que orou a Deus, e Deus lhe deu qual é a resposta. Então, a ação que nós devemos ter como pastor é de não olhar se este é partido do Frelimo, este é partido de Renamo, é partido do quê? Temos que falar a justiça de Deus. Porque o Romanos 10, versículo 3 a 4, diz que há pessoas que temem a Deus, mas eles não se sujeitam à verdade de Deus. Nunca querem se humilhar a Deus. Querem andar a caminhos dele. Então, está errado quando se coloca a questão de olhar para um lado, criticar o outro lado. Ele tem que se criticar aquilo que está errado. Aquilo que o governo está fazendo, porque o governo do dia está fazendo coisas erradas. Então, se nós não levantarmos, colocar a posição que devemos dar como pastor, entregar as nossas costas para salvar este povo, porque também estamos no meio do povo a passar as mesmas situações. Então, este povo nunca vai ter um salvador, porque Deus confiou a nós. Porque no Amós 3, versículo 7, ele diz, não falará nada aqui de Deus aqui na terra, sem usar os profetas, sem usar os pastores, sem usar os apóstolos, sem usar os avalistas. Então, nós somos a boca de Deus dentro dessa nação. Então, se nós nos acomodarmos pelos manjar, pelo comer, pelas palmadinhas, então o povo estará a sucumbir, terá de ver o seu próximo a sofrer. Qual é o amor de Deus para conosco? Então, por isso há muitos que depois são despejados, porque andaram com um regime que confiaram nos manjar e o dia da manhã padece. Assim como vimos com o Mazzini nas eleições. Ele deixou a verdade de Deus e foi buscar os manjares. Então, logo houve corrupção. Quando diz aí também que o Venâncio não ganhou nas municipais, quer dizer, é não trazer a realidade dos fatos. Porque nós sabemos que o Venâncio ganhou, assim como o Xanga ganhou, assim como outros municípios foram ganhos. Então, vale a pena você ser atirado, ser dito coisas, mas ande como Jesus andou, aceitou a cruz. Ele quando vai falar no Lucas 22, Lucas 9, versículo 22, diz que é necessário que eu passe de situações, que me odeie as pessoas, que falem coisas às pessoas, mas eu não deixarei de andar na cruz. Cairei, mas andarei. Então, eu quero dizer os amados aí, a encorajar a eles. Não olhem para os manjares, não olhem as palmadinhas, mas olhemos qual é o sentimento, qual é o sofrimento do povo. Porque Deus diz assim, aquele que se virar, não olhar as palavras minhas escritas, este servo será envergonhado. Porque quando nega o sofrimento do povo, estão a negar a Jesus. Sim, eles saber. Então, um pastor tem que se comportar pelo caráter, não pelos manjares. Obrigado, Então, Ilustre. Ficou pode... aqui o essencial em torno do nosso tema 2. Podemos atender mais um telespectador para depois encerrarmos um pouquinho com as linhas. Volto agora com o apóstolo Dias. Apóstolo, quando se fala do cristão na política na atualidade, se olha mais para a figura do Dom Carlos Mazzini. E se diz que não se pode confiar no cristão. O cristão não é justo. Mas temos um outro telespectador em linha. Está sim. Boa tarde, com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa de hoje. Boa tarde, aqui Tremelindo Tomuceno. Com quem falamos? Tremelindo Tomuceno. Sim, Ilustre, qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? É assim, o cristão, ele pode ser político. E lá na política, o que o cristão deve fazer? Deve colocar a justiça
ali na política. Nós temos o exemplo de Daniel na Bíblia, ele foi político, ele lutou pela justiça. Então, o cristão deve estar lá na política para colocar a justiça. Olha, por exemplo, no Brasil, o exemplo do deputado Marcos Feliciano. Ele é deputado que luta contra o aborto, luta contra o sexualismo, ele luta para que haja justiça no país. Então, o cristão pode estar lá. Só que o problema é que a nossa política africana não encoraja muito. Porque a política africana é dizer, você olhando para uma mangueira, você dizer que isso não é mangueira, é acácia, e você passar a obrigar os outros a concordar consigo, isso é acácia, não é mangueira. Ou seja, a nossa política africana é mentira. E por isso que isso não encoraja muito. Por isso que não há justiça nos nossos países africanos. É difícil olharmos para os grupos de pessoas que são muito ricos, enquanto que na mesma sociedade existe a gente que não consegue ir ao hospital porque não tem instinto vertical para ir ao hospital. Então, o cristão tem que estar lá para poder lutar para que haja justiça social. Essa que é a minha opinião. Obrigado, Ilux. Ficou aqui o essencial. Volto agora com o apóstolo Dias. Apóstolo, quando se fala da política ou do cristão na política, na atualidade, se olha mais para a figura do Dom Carlos Matzig, que é a figura que nos últimos tempos viralizou por causa dos resultados das eleições, por causa dos resultados das eleições autárquicas. Em algum momento se diz que não pode-se confiar no cristão. O cristão não é justo. O cristão não é transparente. Por exemplo, está ali o bispo Dom Carlos Matzig. Como é que olha para isso, apóstolo, tendo em conta que também é uma pessoa muito crescida, é o nosso pai, acredito que também tem netos. Como é que olha para isso? Isso aí não é verdade, é mentira. Por quê? Porque lá na CNN não entraram só muçulmanos. O cristão. Tiveram até muçulmanos, também fizeram fraude. Todos eles fazem isso. O presidente é cristão. Sim, esse presidente é cristão. Esse é presidente... Porque dentro do cristianismo temos cristão verdadeiro e cristão falsos. O caso do Carlos Matzig? Provérbio 29:2 diz, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, todo aquele líder que faz gemer o povo, não é? Esse é ímpio. Esse é ímpio, não tem outra coisa. Todo o líder que faz gemer o povo é ímpio. Então, eu tenho dito que o problema não são eles. O problema é não perceber de que existe Deus, o Espírito de Deus e o Espírito das trevas. Aqui, em Isaías 8, versículo 19, de quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chileiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo a seu Deus, a favor dos vivos, entregar-se aos mortos. Está a perguntar assim. E depois diz mais à frente. A lei, o testemunho, significa, existe mandamento, leis, e há testemunho das pessoas, o que eles fazem, o resultado disto. Como testemunho do coisa que está a apresentar este presidente do coisa, de CNN. Está a apresentar um testemunho. Está a ver, né? Sim. Comparando com a lei, nós logo dissemos que é um ímpio. É tão claro. Então, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Não é? E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei, ao presidente. É por isso que o Costa está dizendo que murmura e insulta o presidente. Está vendo, né? A pessoa, por causa de fome, vai murmurar e insultar o presidente. E também a Deus, começa a dizer, esse Deus não nos vê. Então, qual é o problema? Consultar espíritos familiares, demônios. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e será enternecido com ânsia e arrastado para a escuridão. É o que está a acontecer conosco hoje. Então, a base fundamental é esta. Se nós vermos que é um ímpio, vamos orar para tirar o ímpio, não há? Papá, Jesus Cristo falou para aqueles judeus que não eram nada de Deus, aqueles fariseus que se diziam que eram de Deus.
raça de víbora, geração maligna, filho de perdição. Os crentes atuais falam isso aos políticos. Eu falo na igreja, eu falo a toda a gente. Não na igreja, eu me refiro a uma crítica assim, ao público, para todo mundo ver. Mas nós não falamos diretamente para a pessoa, mas dissemos que essas características são de geração maligna. Raça de víbora, significa raça de serpente, que faz tudo com astúcia, que faz tudo com maquiavelismo. Sim. Então, isso aí mostra de que o pai é o coisa, é a serpente. Então, eles devem reconhecer isto para se arrependerem. Quando nós falamos isto, nós estamos a ofender, nós estamos a alertar para ver se mudam. Porque é tão fácil como água. Se esses movirem agora e eles tomarem isto a peito, arrepender a nível nacional sobre a idolocracia, arrepender a nível nacional, nós vamos ver outras coisas nesta terra. Se o meu povo que se chama pelo nome, este é outro assunto que ele estava a falar, segunda Crônica 7,14. Se o meu povo se chama pelo nome, se humilhar e ouvir do céu, eu sararei a terra. O que nós queremos é que o líder máximo faça uma reunião nacional de arrependimento nesta terra. E depois, para ver se nós encontramos, publicar isto, juntamente com ele, com o líder dele, que nós cometemos isto o povo ouvir. E depois, a partir dali, pedirmos a alguns que se chamam pelo nome de Deus. Não são todos. Não são todos, nem são todos cristãos. Há pessoas que se chamam pelo nome de Deus. Eu não vou dizer o nome aqui. Está vendo, né? Então, esses vão encontrar no dia da reunião o nome. Se arrepender esses, Deus ouvirá do céu e sarará esta terra. Esta terra, Deus, há um projeto de destruição, tudo nós sabemos, mas Deus pode alterar as coisas para mostrar de que Ele existe e Ele reina. Obrigado, apóstolo Dias. Então, segundo o que eu disse sobre este... Só 30 segundos, sim. A Bíblia diz que a lei e testemunho, se não fizer as coisas segundo o princípio de Deus, haverá desgraça. Então, qual é o testemunho comparado com a lei? Testemunho desse coisa, presidente Massinha, testemunho dos outros aí que estiveram ali, aqueles muçulmanos que já faleceram. Qual é o testemunho deles com relação às eleições? O testemunho é negativo. Como o testemunho é negativo, nós vamos dizer que é negativo. Que é para, se ele talvez comece a pensar, pelo menos a retificar, que é negativo. Todos que têm Deus vão dizer a mesma coisa, que é negativo. Ninguém vai dizer que é positivo. Apóstolo Dias, tendo em conta que é muito crescido, é o nosso pai, se tivesse oportunidade de dirigir a CNE nessas eleições de 2024, o que faria? Iriam me matar. Iam te matar? Eu preferia ser morto. Por quê? Eu nunca iria falar a mentira. O meu espírito não é de mentira. Eu tinha 7 caixas de demônio. Demônio de mentira, demônio de cegueira. Há uma série desses demônios. Saíram todo do meu corpo. Recebi 7 espíritos de Deus. Espírito da verdade. Espírito de inteligência. Espírito de temor ao Senhor. Espírito de medo. Espírito de sabedoria, espírito de fortaleza e do Senhor está comigo. Não, o apóstolo falaria a verdade. Claro que eu não tenho outra hipótese. Iam matar o apóstolo. Eu não tenho outra hipótese. Iam matar o apóstolo. E não consigo falar mais nada. Aqui não se fala a verdade. Papá, o que sai da minha boca tem de estar em conformidade com a palavra. O Espírito Santo é que fala. Aliás, eu tinha esquecido de dizer que a Bíblia nunca pode nos enganar. A Bíblia nunca pode nos enganar porque Deus preveu isto. O que Ele fez? Ele tirou a Bíblia e também trouxe o Espírito Santo. Nós temos duas entidades, o Espírito Santo e a palavra. Por isso não há nada que vai nos atrapalhar. Então, eu, como o Filho de Deus, eu fui visitado 3 vezes por Deus.
Visitou-me Deus como coluna de fogo, visitou-me Deus como filho do homem, visitou-me Deus como sabedoria. Fui visitado com Deus. É por isso que estou a dizer aqui, não há nada que pode mudar. E eu ir lá, só vai ser a verdade. Só vai ser a verdade. Sim, senhora. E qual seria a verdade? A verdade é aquele que ganhou. Aquele que ganhou. E eu tenho pena desses. Afinal, a Frelimo não ganhou? Mas toda a gente não viram aqui? Aqui em Maputo ganhar? Não viram toda a gente? Se todo mundo viu. Apóstolo, a Frelimo não ganhou. Ganhou aonde? Então está a governar, apóstolo. Tá bom, governar. Olha, é isso que eu disse, que existem políticas de coisa de quê? De crueldades, políticas de coisa. Que traz guerra, de coisa. Por exemplo, aqueles, o terrorista de coisa. De lá do norte. Sim. Eles querem pôr o Estado Islâmico. É a política que estão a fazer. Só que a política é política de selvagem, de crueldade. Então, nós queremos a política de coisa de quê? De benignidade, de bondade, de justiça, de respeito. É isso que obrigado, apóstolo com os direitos humanos. Obrigado, apóstolo. Passo agora para o líder Romão. Líder, ouvimos aqui vários pontos levantados pelo apóstolo Dias, também pelo profeta Carlos. Também respondendo à seguinte questão. O poder político não está a usar os líderes religiosos para ter mais popularidade? Por exemplo, nestas eleições, os líderes políticos vão às igrejas para fazer campanha. Não é uma forma de ganhar popularidade e ter votos dos crentes, depois descartá-los? Bom, indo à raça dessa questão, eu não usaria muito o termo usar, porque já tem uma outra palavra que vem antes dessa campanha. A campanha, de facto, é exatamente isso. É quando tu vais de porta a porta. Alguns vão de porta a porta, outros usam televisão, outros usam rádio, outros usam barcos, etc, etc, etc. Para nós, os cristãos, chamamos de evangelismo. Então, eu não usaria muito o termo usar. Se eu usasse o termo usar, eu estaria, de facto, a insultar. Eles querem espaço. Todo político quer governar. Tanto quanto o partido A, assim como o partido B, o partido C, todos querem governar. E sempre vão pedir um espaço nas igrejas para poderem colocarem lá as suas promessas. Agora, aquilo que eles fazem depois de prometer, isso já não cabe à igreja. A igreja já fez a sua parte, que é de colaborar com o Estado moçambicano, porque a igreja ela já está ali dentro das suas competências como igreja, que é de colaborar com o Estado moçambicano. Então, a igreja ela não pode encerrar as portas quando eles pedem oportunidade para poder discursar. Agora, há que deixar muito claro aqui que a igreja não tem partido. Isso eu deixo claro. Por mais que eu tenha, por exemplo, um partido político no qual eu estou a segui-lo, na igreja eu não sou ninguém. Eu sou apenas um líder, ou sou apenas isto, ou sou aquilo. E fora da igreja, sou outra pessoa. Daí que as igrejas elas podem receber qualquer outro partido que queira colocar ali as suas observações, já queira fazer as suas promessas, que talvez podem cumprir ou não cumprir. Eu não falo isso baseado nas minhas filosofias humanas, eu falo baseado na crença que Cristo teve e ele também ensinou a seus discípulos. Por exemplo, ele ensina que nós deveríamos, que os discípulos, tanto quanto ao povo que ele ouvia, deveriam ouvir os fariseus, só não poderiam fazer o que eles fazem. Então, de certa forma, ali havia uma linguagem política. E não também queria, por acaso, considerar um ponto que aqui foi citado sobre a questão da linguagem, a questão da linguagem, sobretudo sobre o termo raça de víboras. Só para fazer uma pequena análise, a raça de víboras não foi citada por Jesus, mas por João Batista. João Batista é quem proferiu esse termo. E Jesus, dos termos que ele usava, Jesus ele usou muito linguagem figurada, ou seja, linguagem comparada. Jesus Cristo, ele quando falava, ele dizia, depois entrava em parábolas, eram os termos que ele muito usava. Jesus, ele socorreu-se muito nas parábolas e também socorreu-se nas citações. Então, nós não temos um rastro muito elevadíssimo. Cristo, por exemplo, olhando para os judeus, chamamos de cobras. Mas nós temos, sim, capítulo 23 de Mateus, onde Jesus Cristo, ele de uma forma muito piedosa, de uma maneira muito cordial, ele faz uma repreensão, ele repreende os fariseus. Quando fala que eles são amantes das sinagogas, quando Jesus Cristo cita que os fariseus, eles são tão preocupados com primeiros assentos, é uma repreensão muito bem cuidadosa. Ele não foi assim tão jocoso como nós acabamos de usar. Então não podemos imputar a responsabilidade
de João Batista para Jesus. Não é? Jesus Cristo ele não foi assim. E nós fazemos aquilo que Cristo fez. E nos inspiramos também nos apóstolos, nos profetas, mas fazemos e seguimos a doutrina de Cristo. Então, a igreja, por si só, ela tem essa assim, liberdade de receber qualquer político que queira ali discursar. Porque se nós fecharmos as portas, estamos a negar o direito dos moçambicanos que estão dentro da igreja de ouvir uma promessa que talvez pode se cumprir ou talvez ninguém cumpra. Obrigado. Jesus não disse vocês são filhos do diabo. É pouco isso. Se nós, eu poderia pedir ao apóstolo para abrir o versículo para nós analisarmos se possível. Em que termo Cristo fala isso? Porque nós temos que levar o texto ao contexto. Isso foi dito. Está ultrapassado. Disse, vós sois filhos do diabo, é por isso que tendem a satisfazer a obra do vosso pai. Passa agora para o profeta Carlos Simões. Profeta, muitos políticos fazem pactos para se manterem no poder. Como pode haver diálogo entre nós, cristãos, e a política de hoje em dia? Primeiro, muito obrigado. Fiquei um pouco triste aqui com o telespectador que ligou e depois é homem de Deus. Eu não sei se pastores, alguns, né, tem alguma coisa por eu ser filho de Cavode, liguem para me falar, porque nem falamos dele, nem está aqui. Mas não sei se há algum erro, alguns se incomodam por eu ser filho de Cavode, mas vou continuar a ser filho até a vinda de Jesus. Sinto muito para isso, não tem reivindicação, nem tem rescisão de contrato. É assim, Massango. De facto, líderes fazem pactos com o diabo. Sim. Mas eu entendo por quê. Porque isso é África, tu precisas de poder para viver. Mas o poder em Cristo tem. Poder está para qualquer um. Até a Bíblia diz assim, livro de João, capítulo 1, verso 12. A todos quanto aceitaram Jesus, foram dados poder de serem feitos filhos de Deus. Só que aqui temos que deixar bem claro que eu, Carlos, tanto muitos homens de Deus que são de Deus, não têm partidos. Eu, Carlos, não tenho partido. Não falo como membro de algum partido, nem vermelho, nem Revolução Azul, nem amarelo, nem cinzento. Não tenho partido. Eu falo por Deus e a favor do povo de Deus. Tem que estar claro. Não podem levar as nossas abordagens como se estivesse a favor de algum partido. O que eu disse e repiso. Na Beira, a Frelimo não ganhou. A MDM ganhou. Quem está a governar lá é a Frelimo? Não. É a MDM. Porque estava bem claro, não existiu um povo que foi lá para apoiar os que não ganharam. Então, nas outras províncias, o que acontece? Culpam o roubo, mas tem um povo que apoia, Massango. Não vieram estrangeiros. Por exemplo, gostei que o pai aqui falou uma coisa. Quem anuncia os resultados são estrangeiros? São moçambicanos. E esse moçambicano não é povo, pertence à categoria do povo. Quem é povo? Povo somos todos nós. Só de você pegar a ata e ler publicamente, dizer fulano ganhou e esse fulano não ganhou, como é que vamos retribuir a culpa de novo a Frelimo? Não. Tem pessoas que apoiam. Por que apoiam? Tivemos na Beira, tentou-se de todas as formas, não deu certo, porque estava claro. Quando está claro, Massango, nem o tal roubo não sai. Então, eu chego a duvidar que a Frelimo rouba. Eu, Carlos, tenho dúvida. Sabe por que eu tenho dúvida? Porque tenho irmãos moçambicanos que apoiam. A Frelimo. Então, se roubam, por que estão a ter apoio? Por exemplo, tivemos resultados que a coisa. Venâncio, como candidato, ganhou como presidente do município de Maputo, não é isso? Houveram atas, muita coisa a aprovar. Mas chega o dia, de repente nas estradas estamos a ver carros da Frelimo com cheio de povo. Com quem? Antes de celebrar a vitória, tinha povo lá, moçambicanos, vestidos com a camisa, a celebrar. Profeta Carlos, sem querer interromper, na altura, só para ajudar com o seu fio de pensamento, Dica. Na altura, profeta Carlos, isso levantou muitos debates, porque se diz que as pessoas que foram à rua são pessoas que foram obrigadas.
Obrigadas? São pessoas, deixa-me terminar, Tá profeta, bom, por favor. continua. São pessoas que foram obrigadas, são pessoas que não pertencem à autarquia da cidade de Maputo. Ok. E também pode trazer o seu pensamento. Gostei, muito obrigado. Só que, Ligando com da mesma com forma isso. que não houve prova suficiente, eu também, onde estão as provas que essas pessoas foram obrigadas? Onde houve queixa? Tem um posto policial onde alguém foi queixou? O profeta não viu autocarros a circular naquelas zonas recônditas? Não, outras deixa autarquias? autocarros. Não viu o profeta Carlos? Vi. Não viu Eu na assisti Matola, notícias. levarem pessoas para vir aqui na marcha? Que levavam pessoas para aqui, isso aí não vi. O De profeta que não viu. estava a carregar pessoas para aqui, não vi. Só que eu estou a dizer, Massango, eu estou a querer dizer assim, onde um partido rouba, quando não há apoio, o roubo não sai. Está a perceber, Massango? Se um partido quer roubar ao povo, quando não há apoio, esse roubo não vai sair. Então, se os moçambicanos, eu também sou moçambicano, se estamos cansados com alguma coisa, vamos ser honestos nós mesmos no momento da decisão. Sejam como beirenses, decidiram. O apóstolo Dias afirmou que Afirmou. o Venâncio ganhou aqui. Ganhou, gostei, afirmou. Mas eu acredito que ele também está revoltado ou incomodado com alguns moçambicanos que apoiaram pessoas que não ganharam. Ainda que seja pessoa da Matola, né? Que veio apoiar, mas não é moçambicano. Era zimbabueno? Era maiano? Não. Indo mais, estamos a entrar nas eleições presidenciais agora. Você há de ver moçambicanos a apoiar o lado que eles se sentem cansados de novo. Não é assim. Se estamos cansados... O povo moçambicano vai votar na Frelimo, neste caso. Oh. Não me mete até aí, Massango, não quero. Muito Mas já obrigado. o profeta, Sim. você não acredita que a Frelimo tem membros dele próprio aqui? Claro, acredito nisso. Então, Todo partido tem. esses membros é que estão a apoiar essas coisas. São membros próprios da coisa. Eles tendem a apoiar a Frelimo. Exato. Então, por isso é difícil aqui você poder ver se... É muito difícil, é por isso que eu estou a dizer. Se nós acreditamos que coisa, porque houve prova, demonstrações até os tribunais que Certificado. chancelaram. Exato. E isto é que foi testemunho para nós. Para nós. É por isso. Agora, eu, pelo menos, eu acho que eu continuo a dizer que a forma da nossa política, essa política não é aquela política que nós esperava, propriamente democrática e tal, não é. Então temos que dar mão à palmatória, que esta política não é democrática ainda. Yeah. Porque a política que traz a justiça, a bondade, não é? A benignidade. Sim. Mas esta não é. Exato. Onde se respeita o direito do outro, não é isso que estamos a respeitar. É isso que estou para dizer. Então, continuando, eu queria Precisamos, de facto, que esses novos presidentes seja honesto. sejamos honestos, para busquem, de facto, a justiça de Deus, para que haja transparência, tudo isto. É muito bom. Continuando, eu, Carlos, estou à espera da pessoa que será eleita e também vou dar meu contributo de voto. Aquele que ganhar é bem-vindo e vou lhe respeitar como líder desta nação. Mas eu queria dizer o seguinte: vamos parar de manchar, ou seja, olhar para algo como se fosse inútil só por causa de duas, três pessoas que estão lá. Alguns partidos até que são bons, só que alguns líderes que entraram e levaram o país ao sufoco e por isso acaba denigrindo o próprio partido. Sendo assim, se em algum momento, e nós moçambicanos, não podemos colocar na consciência de que a resposta de Deus seria matar um determinado partido. Não. Deus pode responder e levantar alguém lá dentro, perfeito, alguém lá dentro com amor ao povo, de modo a mudar as circunstâncias do país. Então nós temos que estar prontos e atentos. E nós temos o poder da decisão. E de nós irmos lá e decidirmos, sermos firmes na nossa decisão, não aceitarmos ser corrompidos. E pastores, aquele homem de Deus que ligou aqui, pastores, cara, estou a dizer assim, tem pastores que estão na linha de frente, que recebem convites, estão
com um livre trânsito de chegar diretamente ao presidente do município, ao presidente do país, ao presidente de todo o país, a governadores das províncias, tem direito de sentar com o primeiro-ministro, vice-ministro, com as ministras, mas quando chegam lá, para além dele pregar a palavra, ele é engolido com as condições que aquela pessoa tem. Ele é engolido com aquilo que aquela pessoa traz. Temos que ser diferentes. Você que é homem de Deus, prega lá a verdade. Fala o que não está certo e o que está certo para garantir a luz no nosso país. Quanto a marchas, eu não estava a proibir marcha. Eu estava a dizer assim, não fica bem cristão participar em marchas agressivas, acender fogo na rua, partir garrafas, fazer outros perderem o olho. Isso aí não é marcha. Nem a Constituição da República, nem o próprio Deus não constituiu que a marcha fosse assim. A marcha deve ser aquilo que falaste no princípio, Massango, pacífica, reivindicar o que não está certo. Essa marcha, mesmo eu como profeta, posso participar, carregar também aquela coisa ali, andar na estrada. Estou a pedir baixarem preço de megas, por exemplo. Mas, profeta, deixar pessoas participar. Agora, marcha de lutarem lá. Profeta. Obrigado, profeta Carlos. Obrigado, apóstolo Dias. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Já estamos para terminar com o nosso programa de hoje. Vamos voltar a abrir as nossas linhas para atendermos 2 ou 3 telespectadores para fecharmos com o nosso programa de hoje. Ligue e participe no nosso diálogo de hoje através do nosso contacto, que é o 85 Mas eu queria dizer 59 92 7. Eu queria dizer o seguinte, que Deus me revelou história profética sobre a governação em África. Eu pensei que iria termos coisa. Parece que o documento ficou... Deus revelou. Tem um livro que fala sobre a história profética. Há de ver depois, não sei se está aí no carro. História profética sobre a governação em África. Onde diz que os africanos vão ter reino baixo, que não podem governar a outro reino. Isso está a acontecer. Onde fala de coisa de que iria se roubar madeira e tudo, isso foi antes de entrar os chineses, essas coisas todas. Tá esse livro. Parece que deve estar aí. Eu trouxe, mas procurei aqui, não apanhei. Esse livro fiz já anos atrás. Também, esse livro é do apóstolo? Sim. Também tem uma música, Banco da Manheira, Azukula Candiveiro. Essa música, são coisas, são coisas... Para segurar o seu filho de pensamento após, temos o telespectador em linha, está assim. Boa tarde, com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa de hoje. Carlos, podes continuar com esse plano geral, por favor? Está assim, boa tarde. Peço retorno, por favor. Com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso programa? Perdemos o nosso telespectador. Ligue através do nosso contacto, que é 85 13 59 92 7. Temos outro telespectador em linha. Está assim? Boa tarde. Sim, boa tarde. Com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso programa? Está a falar com o Matus. Sim, Matus, qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje? Sim, a minha opinião é assim. Eu estou entediado com esse filho de Cavode. De posição que ele está a falar, que ele não existe. Não existe da parte da Frelimo. A Frelimo não se rouba, não existe uma evidência. Ele está em que planeta? Eu só gostaria de ouvir dele. Ele está em que planeta? Por exemplo, o pai dele, o Cavode, disse que ele, que a Frelimo que perde é Maputo, ele vai ser amputado o pé. Sim. Sim. Por causa disso mesmo, que eu não concordo com ele, nem parece que é um líder, esse senhor, sabe? Obrigado, Luz. Sim. Eu digo... Desculpa? Sim, ainda falta, quer falar algo? Não era isso. Eu estou engajado com ele, era isso. Obrigado, Luz. Ficou aqui o essencial. Ligue e participe do nosso diálogo de hoje através de 85 13 59 92 7. Vamos agora na nossa página do Facebook. Posso sair um pouco para ver no carro? Não, meu Deus, peço perdão. Temos aqui alguns comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário
Temos aqui o comentário do Danilo. Temos o outro telespectador, ele liga, está assim. Boa tarde. Está assim, boa tarde. Perdemos o nosso telespectador. Ligue, participa através do nosso contacto, que é 85 13 59 92 7. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da StarTimes. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo, muito obrigado. Temos outro telespectador em linha, está assim. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa. Boa tarde, falo de Nampula. Sim, e Luz, qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? Não tenho muita coisa a comentar. Talvez tentar elucidar o profeta e o tal dito filho de Cavode, que ele não pode andar a defender coisas sem nexo. Nós todos sabemos quem ganhou na cidade de Maputo, na Matola, sabemos. Então, se ele aparece com esse filme e dizer quem ganhou é aquele que nós vimos já, porque sei lá, ele está a desviar a atenção do povo. E, desculpa, queria perguntar acerca daqueles dois senhores que se faziam de mulheres, que ele prometeu que iam sonhar com ele. Queria saber se há algum relatório, já estão a usar calças, já tem namoradas, sei lá. Obrigado, Lúcio. Ficou aqui a questão. Ficou aqui a questão. Acredito que nos próximos dias nós vamos trazer a resposta dessa questão. Vamos atender mais dois telespectadores, só para encerrarmos as linhas. 885 13 59 92 7. Ligue e participe do nosso diálogo de hoje. Temos outro telespectador em linha, está assim. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa? Boa tarde, eu falo de Alessandro Garcia. Sim, Luz, qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? Eu quero falar muito mais esse profeta aí. Ele disse que a Frelimo ganhou, não é isso? Sim. Sim. Eu, onde eu vivo, não é município, mas eu tenho que sair daqui para ir votar. A Frelimo nos levou daqui para ir votar. Agora, eles levaram os autocarros para nós irmos votar. Percebeu? Agora, ele não pode dizer que isso que ele está dizendo não tem cabeça nem pé. Não, o senhor saiu. Não. Deixa ele na linha. Não, Massango, agora vai esperar. Vai deixar ele na linha. Não estou para ir contra ele. Espera só, Massango. 30 segundos só. Ele foi ligado com a Frelimo para ir votar. Por que ele aceitou isso? Esses moradores da zona dele que aceitaram não estão a contribuir para a Frelimo conseguir roubar bem? Então por que depois reclamam da Frelimo? É o que eu estou a falar. Que se roubam, tem apoio do povo. É esse tipo de povo que eu estou a falar. Está a reclamar o que depois? Se ele mesmo entrou no carro, aceitou isso, por quê? Sim, vamos deixar o telespectador. Sim, e Lúcio, dando continuidade ao seu fim de pensamento, também respondendo à questão do profeta Carlos. Sim. Não percebi? Sim, o profeta Carlos aqui colocou uma questão. Foste votar ou não foste? Fui, porque... Foi. Então você, se a Frelimo rouba, você contribuiu para o roubo da Frelimo sair perfeito. Então não reclama do governo da Frelimo, porque você apoiou a Frelimo a roubar. Só de você aceitar isso, você já contribuiu para que o roubo saísse perfeito. Vamos deixar o telespectador terminar. Mas tu, profeta, tu ligou um telespectador disse, tu sabes como é que esse país funciona. Muito bem. Não porque não sabe. Sim. Gostei. O país é nosso. Por que aceitaste a corrupção? Foste corrompido, cidadão. Como cidadão te corromperam. Se a ser verdade que recebeste a chamada da Frelimo para ires votar num lugar onde não tem autarquia, você contribuiu para o roubo. Participaste no roubo. É por isso que Venâncio não ganhou aqui. É por isso que Venâncio não foi dado os resultados. Porque existiram moçambicanos que fizeram fraude de voto. A Frelimo ligou, conforme dizes, e aceitaste. É por isso que, então, na beira, ninguém aceitou isso. E a MDM está a governar até hoje. Vamos deixar o telespectador terminar. E Lúcio, pode dar continuidade ao seu fim de pensamento, por favor? Tá bem. Profeta. Sim. Isso não quase em todo Moçambique. Houve isso. Em vários municípios saíram pessoas
das localidades, nós Sim. vimos, nós Sim. sabemos, Sim. foram lá para votar. Sim. Sim. Então eu estou a gostar muito de si. Pela primeira vez, gostei muito de si. Queria perguntar o seguinte: essas pessoas pertencem ao nosso estado moçambicano, certo? Claro. São moçambicanos que Sim. foram comprados. E a maioria. Uhum. São funcionários públicos, é porque foram. São Não funcionários podia dizer que públicos. não. Ok. Indo lá no voto, né? Eu sei, eu já votei por 2 vezes, ou 3, se não estou errado. Na mesa de voto, ninguém está lá a ver a tua escolha, certo ou não? Sim. Então por que chegando ali as pessoas não decidem diferente? É por isso que eu estava a dizer assim. Decidem diferente. Mas, por exemplo, nós vimos as atas. Uhum. Nós vimos as atas. Uhum. Vimos uma televisão que publicou as atas de quem ganhou a nível nacional. Mas chegou o dia e os resultados mudaram. Outro ponto, profeta. Sim. Vamos à essência. A Sênia Ostal disse que a Frelimo ganhou 63 municípios. Exato. Não é isso? É isso. É isso. 64. Depois de não sei de quanto tempo, a Renamo já ganhou 4. Como? É a questão. Exato. A Renamo não havia ganho nada. Mas Sim. de repente ganhou 4. Uhum. Por quê? E ninguém foi E responsabilizado. ninguém, exatamente. Por quê? Porque da mesma forma, entenda comigo, da mesma forma como cidadãos moçambicanos aceitaram sair de uma outra província ou cidade para ir votar num outro local, é da mesma forma que também aqueles que contam resultados também foram corrompidos. É o que eu estava a dizer assim. A Frelimo tem apoio do povo, de pessoas que participam. A ser verdade que roubaram, porque eu não quero acusar pessoas que não têm provas. Então, a ser verdade que a Frelimo roubou, tem pessoas que apoiam. Caso concreto, eu gostei. Uma das pessoas, você foi vítima também disso, ser bem chamada, foste obrigado por ser funcionário a ir votar num lado onde você não pertence àquela autarquia. Profeta Carlos, vamos deixar o telespectador dar continuidade ao seu feito pensamento. E Lúcio, dá continuidade ao seu feito pensamento. Conta como é que foi. Estamos a nos entender. Eu gostei muito dele. Vou te dar uma bênção diante dos anjos. Gostei muito dele. E Lúcio, dando continuidade. Ele quer ser claro. Eu vou te abençoar. Como se chama mesmo? Não. Anonimato, mas depois eu vou pedir aí teu número. Eu vou te abençoar. Você está a ser sincero. Tem povo que apoia. Depois o mesmo povo sai para reclamar. Por que estão a reclamar se vocês apoiam? Vamos deixar o telespectador, profeta Carlos. Sim, Lúcio. Não. Quem disse que as pessoas apoiam? Tem apoio direto e tem apoio indireto. Tudo é apoio. Não dizer que é apoio direto ou indireto. Tá bom. Querido, todos os médicos, por exemplo, se dissesse assim, não vamos votar neste partido. Se decidirem assim, será que vão morrer todos? Serão matados todos? É possível tomar essa decisão. Mas se sentem obrigados, mas chegam lá, apoiam de novo. Não. O que ele disse? Ele disse que ele, como sendo funcionário, não podia negar e vir. Ele veio, chegou aí, ele votou aquele que quis. Por isso que a oposição sempre ganhou. Vamos atender mais o último telespectador para encerrarmos com as nossas ligas. Ligue através do nosso número que é 85-359-92-7 para colocar a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje, que é política e Bíblia. É possível um cristão é possível ser político e cristão ao mesmo tempo? Sim, temos outro telespectador em linha, está-se. Boa tarde. Com quem temos prazer de falar de onde acompanha o nosso programa de hoje? Boa tarde, Massango. Fala com Henrique José da Matola. Sim, Lúcio, qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? Sabe, Massango, é o seguinte, não vou alongar muito, né? Sim. É que esse profeta, o que ele está a falar, parece uma pessoa que não está no seu juízo normal. Sim. Ele sabe muito bem que as pessoas são obrigadas a ir votar, a saírem de um sítio, uma localidade que não tem autarquia, para votar no partido Frelimo. Agora ele chega aí e começa a falar coisas. Isso chama-se gozar com o povo moçambicano. Ele sabe muito bem que a Renamo ganhou a nível do país. 2-3 estamos a ver que é porque esse partido de sítio X ganhava, sítio X perdia. Temos que ser claros. Aqui não podemos defender a Frelimo. Frelimo sempre roubou.
Isso está mais que claro, Massal. O profeta é profeta, não sei, nem sei o que é. Está a falar de charca, está a falar ofender o povo moçambicano. Isso que ele está a fazer, como homem de Deus, está reprovado. Porque ele não pode dizer, você apoia, não sabemos. Obrigado, Luz. Ficou aqui o ICC. Vamos atender mais um, só para encerrar. O último telespectador, por favor. 85-359-92-7. A não perder logo a seguir o programa Show de Frete com PCA Frei Josias. Hoje o programa está imperdível. O PCA traz muitas novidades. Participe do nosso diálogo de hoje através do nosso contacto. Temos outro telespectador. Por sinal, o último telespectador está assim. Boa tarde, com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso programa. Peço para afinar o volume do seu aparelho, por favor. Está sim, boa tarde. Perdemos o nosso telespectador. Ligue através do nosso contacto 85-359-92-7. Temos aqui no nosso Facebook muitos comentários. Temos comentário do Profeta Carlos. Só um minuto. Temos aqui comentário do Faustino, Carlos Frelimo. Que nos comentários dizem que o Carlos Frelimo. Temos outro telespectador em linha, está assim, boa tarde. Não tenho partido, evitarem isso, não quero. Profeta, temos outro telespectador. Está assim, boa tarde. Está assim, boa tarde. Perdemos o nosso telespectador. Quanto a isso, o Profeta vai colocar as últimas considerações enquanto guardamos o nosso último telespectador. Assim, quero agradecer pelo convite. Muito obrigado. E ser reprovado por alguém não é problema. O importante é que Deus aceita e tenho pessoas também que aceitam. E quando Deus me escolheu, acredito que passou da tua casa, né? E te viu e não te escolheu, escolheu a mim. E para mim isso não é problema. Mesmo Jesus foi chamado de Belzebu. E ser rejeitado por alguns é normal. Eu não sou do partido nenhum, não sou da Frelimo, nem sou da MDM, nem sou da Renamo, não tenho partido. Eu sou profeta de Deus, defendo as causas de Cristo e trabalho para converter as almas para o reino de Deus. Só que eu não posso opinar para vos agradar, eu tenho que opinar na vertente da verdade, que tem povo, repito, que apoia ladrões. 30 segundos. Então, se essa obrigação que estou a ouvir aqui, eu não quero acreditar que entrou pistola na tua casa e te obrigou a ir votar contrário. Não é isso. Você tomou banho, saiu de livre, espontânea vontade e foi votar. Das próximas eleições, já agora nesse ano, faça diferente. Decida quem vai te votar. E o povo, para terminar como profeta, aprendam, parem um pouco, diminuam um pouco a bebida, vícios e clamem a Deus. Parem de criticar profetas estando vocês grossos. Um desses que ligou está bêbado aí em casa. Aí. Está a comentar para mim, está grosso. É por isso que eu queria falar com ele profeticamente. Você que não me deu tempo aqui. Está grosso aí em casa, mas está a falar comigo. Quando querer entrar nos comentários bíblicos, esteja com consciência sã. Não é possível nós termos paz no nosso país, sendo nós agressivos ou com opiniões de forma física. Nós temos que invocar a Deus. Profeta, tá bom? por favor. Muito obrigado pelo convite. Vamos invocar a Deus, vamos escolher quem deve nos governar e, acima de tudo, o povo tem que se arrepender, clamar, buscar a Deus e ser Deus. Obrigado, profeta Carlos Simões. Deus, Romão, últimas considerações, uma mensagem para todos. Beijos e abraços. A Bíblia diz: filhos da nação, cujo Deus é o Senhor. E recomendar a todos os pastores, homens de Deus em casa que nos acompanham, para prepararem e estimularem a sua comunidade religiosa a se envolver, se quiserem, ou seja, a não oprimirem caso alguém tenha algum interesse em fazer parte de algum partido político. Não é errado que isso aconteça. Precisamos de homens de Deus para que essa nação ela seja feliz, porque se a nação feliz com a Deus, é preciso que hajam lá homens de Deus. E aproveitar a oportunidade também para cumprimentar a minha família, cumprimentar a minha equipe Exército Eleito, saudar a minha mamãe que também me acompanha em direto e também saudar ao painel aqui presente, ao apóstolo, ao profeta e também ao Maçã e a toda a equipe da TTV. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço. Obrigado, líder. Apóstolo, para fechar, uma mensagem, beijo e abraço. Se tiver uma palavra também profética, é o momento de deixar. O que eu quero é que, de facto, esses candidatos à presidência
para tomar a peito este problema espiritual. Porque eles só vê uma governação física e não vê a governação espiritual. Neste mundo existem espíritos das trevas que também dominam sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Há uma inspiração demoníaca. E com esta inspiração demoníaca, nós tomamos decisões berrantes. Você, quando ouve certas coisas que tomam, até mete-nos medo. Uma pessoa que tem sem empresa, uma pessoa que depois de sair do coisa ainda quer mais benefício em detrimento do povo. Meus senhores, vamos ver essa situação. O povo está a sofrer. Então, nós precisamos de um dirigente que é justo. Porque quando entrar, o povo vai ficar alegre com esse dirigente. Os dirigentes injustos que reconheçam seu erro e arrependam. Porque todo esse sofrimento que nós estamos tendo em Moçambique aqui é por causa de sermos inspirados pelos demônios e começar a tomar decisões erradas. Isto é política. Tomar decisões erradas é política também. Tomar boas decisões é política também. Então, busquemos a Deus para podermos tomar decisões corretas. Eu peço por muito, busquemos a Deus para o país ser próspero e pacífico. 30 segundos. Eu quero agradecer a tua TV por ter nos convidado, em particular ao meu querido filho, o Teófilo, e que continue assim. E também quero agradecer a todos os espectadores, os internautas que estiveram a acompanhar, aqueles que são fiéis à tua TV como eu, estamos todos os dias a coisa. E quero também mandar minhas bênçãos para todos, pastores, profetas e apóstolos, que sejamos todos um, busquemos todos esse Jesus Cristo, esse Espírito Santo, para podermos nos revelar, aliás, para podermos orar, pedir a Deus, implorar a Deus, para que Deus coloque um presidente que tem um coração de Deus, como Davi. Que Deus abençoe. Cumprimento a minha esposa, os meus filhos, os filhos espirituais da igreja, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, apóstolo Dias. Obrigado, líder Romão. Obrigado, a profeta Carlos Simões. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Nós voltaremos amanhã com mais um diálogo aqui na tua TV. Amanhã, sendo o dia do Congresso, nós iremos fazer uma análise em direto em torno do Congresso da Renam. Deus abençoe. Até amanhã.